passada, a minha vontade foi sair e pagar ela ali na secretaria. Então, meia boca que foi. Quero ver se eu me recupero hoje. Então, olha só. Finalizando o volume 2. Claro que tem que saber que é aumento linear, aumento transversal ou ainda ampliação, que eu diria que é o mais comum. A altura da imagem para cima é mais, para baixo é menos. A altura do objeto, mesma regra de sinal. Posição da imagem, distância da imagem ao vértice do espelho. Posição do objeto, distância do objeto ao vértice do espelho. Distância focal, porque foco é aquele ponto. Distância focal, a distância do foco até o vértice. Show! Essas últimas três coisas, elas são medidas na horizontal. Está do lado da luz? Está do lado das trevas? Tem que exercitar um pouquinho de exercício. Tem uns que são básicos, médios, tem uns que são bem chatos. Eu fiz ontem anteontem, que envolvia 2 espelhos. A imagem do primeiro era objeto para o segundo. Então tu vê bem interessante a questão. O ideal é tu fazer o quanto mais tu puder e ao empacar, procurar a solução, não entender a solução, vem no apoio. Se tu fizesse, né, essa sequência de eventos com todas as matérias, tu ia ficar um gênio em todas elas, garanto pra ti. Depois, bem no finalzinho do volume 2, falamos de N. O que é N? Índice de refração. Mariane? Obrigado. Valeu. Faça mais isso. Então, ó, índice de refração. C sobre V. V do quê? Velocidade da luz. Aonde? No meio que tu está estudando. Se é o material X, velocidade da luz do meio X. Quanto menor a velocidade, é maior o índice de refração. Dizemos que o material é mais refringente. Quanto mais refringente, mais a luz diminui de velocidade. Muito bom. Isso é o absoluto ou o relativo? Absoluto. É o absoluto, porque se eu quiser o índice de refração do material Y em relação ao material X, fica Nx sobre Ny, Nx sobre Ny. Que se nós formos substituir e fazer a divisão de fração, a primeira vez inversa a segunda, fica Vy sobre Vx, fica invertido ali, certo? Começamos a falar de índice de refração. Como assim refração, professor? 2 materiais transparentes, a reta é o nosso guia para achar o ângulo de e também o ângulo de. Dá uma olhada nessa situação e já me fala alguma coisa sobre os meios A e B, por favor. O meio B é menos refringente do meio A. Bom, garoto, ficou chique, hein? E rápido. Eu sempre penso assim, primeiro eu penso na velocidade. O ângulo aumentou, a velocidade aumentou. Quer dizer que o NB é menor, então é menos refringente. Porque se a velocidade é maior, o N é menor, né? Ninja, garoto. Muito bom, e falou chique ainda. Gostei. Galerinha, primeira lei da refração. O raio incidente, o raio refratado e a reta são, ou seja, estão no mesmo plano. Como, professor? Olha só, os planos são diferentes. Não, estou falando do plano do quadro. Se fosse entrar na água que cobre a cabeça de vocês, ó, ele faria isso, o raio, certo? Mas nunca para os lados. Ou seja, o plano de chegada é o mesmo que o plano de entrada. Às vezes, em alguns livros, tu lê assim, ó, o ângulo de incidência é coplanar ao ângulo de refração. É a mesma coisa, concorda comigo? Porque esses ângulos são medidos com a reta normal, então a reta normal já está embutida nessa forma um pouco diferente. Mas muito mais importante que a primeira, a segunda lei, também chamada lei Snell-Descartes, lembra? Essa lei, tu tem que saber usar ela. E é justamente através dela que nós vamos migrar para o volume 3. Já aconteceu, né? A gente já migrou, na verdade, mas vou fazer de novo, ficou tão ruim aquela explicação, eu não me perdoei ainda. Então, ó, índice de refração de chegada vezes o seno do ângulo de chegada, N de saída, seno de saída. Só isso, cara. 4 variáveis, eu te entrego e de mão beijada 3. Se a questão é do mal, tu tem que usar 2 equações, isola numa,
É o máximo que pode acontecer de ruim em nossas vidas nesse começo. Bom, vamos fazer, antes então, para finalizar e dar a bicuda, alguém tem uma aí? Se não tiver, eu vou fazer, minha mãe mandou. Então tá aqui, minha mãe mandou. Tem uma? Qual que é? Essa aqui? Deixa eu ver, página 53, exercício 7.2. Abram lá, galerinha, para poder acompanhar bonitinho. Página 53, 72. Pois não. Quando aquela bomba de NA vezes NG da imagem? Não. Ângulo de incidência. Isso aqui foi revisão em espelhos, né? Só pra gente não... Certo? Aí ali é NB sendo de... Isso. É o ângulo... Exatamente. E era isso que eu queria exercitar agora. Mas, já que está encerrando o volume, a colega pediu uma questãozinha, vamos fazer essa antes então. Um raio de luz monocromática, o que é isso? Uma cor só, propaga-se no vácuo. Índice de refração igual a 1. Tinha que saber, né, que o vácuo tem índice de refração igual a 1, né? Atravessa uma placa de vidro e retorna ao vácuo. O gráfico representa como a velocidade da luz varia em função do tempo na situação descrita. Legal. A espessura da placa de vidro em metros e o índice de refração absoluto do vidro são, respectivamente... bonita questão. Muito bonita. Velocidade está em 10⁸ metros por segundo, já que ela é grande demais, né? Ele não queria colocar muitos zeros aqui no gráfico. O tempo, olha o tempo, cara, é 10⁻⁹ 10⁻⁹ segundos. Show! A luz começa no vácuo, por isso que ela está em 3, né? Ela está em 3. Aí depois de 2 vezes 10⁻⁹ segundos, 2 nanosegundos, eu poderia trocar o 10⁻⁹ por Nzinho, né? A velocidade da luz passa a ser 2 metros por segundo. 2 vezes 10⁸ metros por segundo. Depois de 3 nanosegundos, ela terminou a travessia. De 1, né? Depois, exatamente, né? Estou falando do início, né? Exatamente, garoto. Tu falou depois que ela entrou no vidro. Muito bem. E lá vai, 8 nanosegundos, o gráfico acompanha o fenômeno ainda. A espessura da placa de vidro em metros e o índice de refração absoluto do vidro. Queres começar por qual? Eu começaria pelo índice de refração, porque o índice de refração é C sobre... C. O do vidro é a velocidade da luz no vácuo, que é padrão, 3 vezes 10⁸, dividido pela velocidade da luz no... E qual é a velocidade da luz no vidro? Porque a 3 é o vácuo. Aí o 2 é o vidro, ali, ó. 2 vezes 10⁸. Tu tens que acreditar que é fácil. Se tu ficar achando que física é foda, tu nunca vai resolver. Porque tu vai ficar achando, meu Deus, vai ter que fazer o que agora? Não. Às vezes é tão lógico que tu não acredita, não é possível. Não. Tem que acreditar. Ó, 1.5. Tranquilo. Agora sim, ó, essa questão de índice de refração é das melhorzinhas. Porque tu vê, a fórmula é simples. Aqui ele já colocou um gráfico para dar uma provocada. O mais grave ali é a interpretação do gráfico, pode ter certeza. Depois, como é que eu vou calcular a espessura do vidro? Pelo tempo. Tem a ver com o tempo, né? Quanto tempo se passou enquanto ele atravessava o vidro? Parabéns. 1 vezes 10⁻⁹. Tu vê, ó. Se tu não tá ligado naquilo ali, cara, né, tu te complica. 1 vezes 10⁻⁹ segundos. Qual era a velocidade? 2 vezes 10⁸. E o nosso mestre Galileu nos brindou com a ideia de que velocidade média é distância sobre tempo. Certo? Velocidade. 2 vezes 10⁸. Que distância vai ser essa? 1 vezes 10. Seria o x, seria a espessura do vidro, concorda comigo? Por que mais ou menos? Tem um probleminha com essa Porque ideia. a distância é assim, ali quer saber a espessura que ele passou. Esse cara é rápido. Olha só, o vidro ele tem uma certa espessura. Só vai ser verdadeiro o nosso cálculo se o raio estivesse passando assim, né? Aí ele não sofre desvio. Porque se o raio estiver chegando em
inclinado, como ele vai sofrer desvio na entrada e na saída, já que vai ter um certo ângulo ali, né? A espessura do vidro vai ser um pouco menor do que o tamanho que eu vou medir. Concorda comigo? Certo? Ele falou o ângulo de entrada? Ele falou o ângulo de saída? Tu vê, então eu tenho que considerar que o raio está penetrando a lâmina de vidro perpendicularmente a ela, com ângulo de incidência zero. Senão fica irresolvível, senão não dá para resolver. Então tu vê, às vezes o cara tem que ter um jogo de cintura e não fuçar muito, entendeu? Então, tudo bem, vou fingir que eu não sei, que vai ser só um valor aproximado. Tempo. 1 vezes 10. Oh yeah. Tá dividido, passou? Mentira, toma cuidado, tá? Toma cuidado com isso. Dá quanto então? 2 vezes 10 na menos 1, parabéns. Né? 2 vezes 1? 2. 10 na 8 com 10 na menos 9? 10 na menos 1. Mantém a base, só os expoentes. E aí, se eu quiser, né, jogaria ele para a esquerda 0,2, né? 0,2. Agora eu estou achando esse vidro meio grosso. 2 vezes 10 na menos 1. Observem que o outro valor é maior, certo? E a espessura jamais seria maior que isso. Ela pode ser menor que isso. Tá vendo? Então, mesmo que nós fôssemos fuçar, a única alternativa razoável é o E. É blindado. É vidro blindado, meu querido. Claro. Olha quantos centímetros. 20 centímetros, que é isso? É um bunker da Segunda Guerra Mundial. Não é possível. Vidro de 20 centímetros de espessura, não conheço. Nem para blindado, né? Blindado geralmente em 5 centímetros. Já é um absurdo. Loucura, né? O cara pega a picareta, bate no vidro e não atravessa. Loucura. Muito bom. Vamos fazer uma com ângulo. Aí eu vou dar bicuda. Aí nós vamos para o volume 3. Vocês não podem me chutar, tá? Porque às vezes as pessoas podem se ferir com uma apostila voando, bate um olhinho e não ia ser legal. Eu vou chutar, eu adoro. Ô galerinha, pega uma com ângulo ali, ó, senão eu vou fazer minha mãe mandou. Olha só as respostas daquela 85, vê se não assusta. As respostas da 85 da página 56. Vê se não dá uma tremida nas bases aí, olhando as respostas. Mas é só feio, é simples pra caramba aquilo ali, é só feio, eu juro. Então olha só. Página 56, exercício 85. Raio de luz ensina a superfície de separação 2 meios transparentes. Claro, né? Se não for transparente, como é que a luz vai atravessar a pô? Tem índice de refração, N1 igual a 1, deve ser ar ou vácuo, N2 igual a 1,5, pode ser um vidro. Ele até deu o desenhozinho e tudo, ó. Raio incidente, chamou de I, só que olha como ele é do mal, ó. Bobão, olha ali, ó. Bobão. E aqui, R, ângulo de refração. Aquele, não, ele chamou de teta. Seno de 30 igual a 0,5, cosseno de 30 igual a 0,87. O ângulo teta. Só jogar na fórmula, obrigado. N de chegada vezes seno de chegada. N de saída. Seno de saída. 1. 30. Que 30 o quê? Tá doido? Onde é que tá o 30? Tu pirou? Né? Acabamos de revisar que o ângulo ali. Oh! Olha ali o ângulo, pô! Vice? Respira fundo. É o sono. Tenho certeza. Vamos. Tu entendeu, cara? O ângulo de incidência é paranormal, meu querido. 1,5. Muito bem. Seno de teta. Muito bem. Agora vamos às substituições. Quanto é mesmo o seno de 60? Pois então, cara, olha lá. Mais um dado do mal, tá vendo? Ó? Seno de 30 ele colocou, e ele colocou o cosseno de 30. Se o aluno não lembra que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento, o que é complemento de um ângulo? Somado dá 90, tu sabe disso, né? Certo? Então, o seno de 60 é igual ao cosseno 0,87. É igual a 1,5 vezes o seno, multiplica, passa dividindo, cuidado, na verdade verdadeira, dividimos ambos os lados por 1,5, igual a seno, beleza? Então o seno de teta deu
igual. Deixa eu ver, vai precisar fazer a divisão? Vai precisar fazer a divisão. Ó o que às vezes te atrapalha. Nesses 10 anos de sala de aula eu vejo o aluno acertar física, que é fácil. Chega na hora de fazer uma conta dessa, ele se peida todo e não faz. Aí não dá. Aí não dá. Iguala as casas, elimina a vírgula, entenda o porquê disso. A gente só multiplicou ambos os números por 10 para não trabalhar com as vírgulas. Lógico que a divisão não vai mudar. E aí divida com tranquilidade. Não dá. 0, vai 0. Isso, se não vier um número na cabeça, tu chuta. 5, 8, 9, qualquer, tu chuta. Não precisa ficar parado, chuta. Porque aí tu vai multiplicar, se der merda, tu desfaz, cara. 5, sei lá. 5, né? 5 vezes 5, 25 vai 2, 5, 6, 7. Se tu subtrair e sobrar mais que 150, errou. Tem que apagar e aumentar esse número. Só isso. Se passou, tu vai diminuindo o número. Pronto, agora é paciência. Só que no vestibular tem que ser muito ágil. Sobrou 120, estamos no caminho certo. Baixo 0, 8, 0, 40, ou certinho. 0,58. Agora olha aquelas respostas, que loucura. Que história é essa? Deixei o celular lá, eu queria mostrar para vocês. Isso aqui, cara, ó, para tu achar o ângulo, na calculadora científica, tu faz assim, ó. Tu digita 0,58 e em vez de digitar seno, tu digita o inverso do seno, que é chamado de arco seno. Então, para o aluno começar a se acostumar com esse processo que ele vai começar a fazer na faculdade diariamente, que é o uso da calculadora, o material, a questão exige do aluno esse conhecimento de como que ele ia, de certa forma, usar a calculadora naquele momento. Quero descobrir o ângulo. Se eu quisesse descobrir um seno de 58 graus, eu apertaria 58 seno. Sairia a resposta. Beleza? Próximo de raiz de 3 sobre 2. Certo? Isso. Aí se tu quiser na calculadora achar o ângulo que gera um seno que dá 58, que é o contrário daquilo ali, né? Aí tu aperta um botãozinho, algumas calculadoras têm até um botãozinho, arco seno mesmo. Tu aperta o botãozinho, arco seno, 0,58. Aí tu acha o ângulo. Qual é a alternativa que tinha isso? Agora tu vê, se o aluno não está acostumado com essa ideia do inverso do seno, que vem da matemática, o cara chega no final e infarta, meu Deus, o que é isso? Arco. Ai, como é que deu arco ali na história, né? Como pode? Qual é a letra? Letra B. Muito bem. Amigo, não adianta também ficar fazendo exercício que tu não tentou. Faça exercício, eu declaro encerrado o volume 2 durante as aulas. Porém, nos apoios, ele está vivo. Ah! Que venham muitos outros. E eu tenho um aqui, ó. E assim, ó. A gente começou, mas o começo foi tão podre que eu quero apagar. Eu não tirei o vídeo porque eu tenho que dar a cara a tapa. Mas a vontade era apagar aquele vídeo. Eu não vi ele, fiquei com vergonha. Mas, cara, como é que eu pude me enrolar tanto, né, cara? Uma coisa tão simples e bonita. Dá uma olhada nisso, cara. A tua internet bombando por esse motivo. E eu me enrolei para te explicar uma coisa fácil, cara. Pô, amigo, se isso aqui está acontecendo, claro que a velocidade aumentou. Claro. Se a velocidade aumentou, isso foi porque o material A reage à luz diferente do material e o material B deixa a luz passar mais rápido. Só isso. Vocês concordam que, independentemente dos ângulos de chegada e saída da luz, o ângulo de saída sempre será, claro, sempre será maior que o ângulo? Isso devido à natureza dos materiais. Por exemplo, vidro e ar. Tudo bem para vocês? O vidro a velocidade é um pouquinho menor, né? No ar a velocidade é um pouquinho maior. Tranquilo? Ou seja, não interessa se o ângulo de chegada é menor, o ângulo de refração é um pouco menor também, mas continua sendo maior que o de chegada. O R amarelo é maior do que o I amarelo. Concordam comigo? Porque isso depende da natureza dos meios em questão. Se eu aumento o ângulo de chegada, é claro que o ângulo de refração aumenta ainda mais. Tudo bem para vocês? É lógico. Mas então eu pergunto
vocês, já que o ângulo de saída é sempre maior que o ângulo de chegada, se eu for aumentando, quem é que vai chegar a 90 graus primeiro? Claro, ele é maior. Se ele é maior, quem chega primeiro a 90 graus é ele. Então vai chegar uma situação, depois que eu começo a aumentar o ângulo de chegada, chega uma situação que o ângulo de saída atinge seu valor máximo. Quanto é esse valor máximo? Claro, 90. Essa situação, na hora que esse momento chega, é o chamado caso limite. Por que será que essa situação é chamado caso limite? Porque é essa região que vai separar a ocorrência desse fenômeno que é refração e a ocorrência de um novo fenômeno. Se o ângulo é ainda maior do que esse, em vez de a luz penetrar no meio, a luz reflete bem ou mal? Ninja! Reflete ninja, reflete com 99% de eficiência. Beleza? Então tu vê. Não sei, no dia lá eu não gostei da minha explicação, pareceu confuso demais. E é uma coisa simples, cara. Cuidado, hein? Imagina que eu tenho meio X e meio Y. E tu vê a luz fazendo isso, ó. O que tu conclui mesmo? A velocidade é menor. Ela se aproximou da normal. A luz vindo de X para Y tem chance de ocorrer reflexão total? Jamais! Porque a luz tem que voltar para o meio de onde ela está vindo, né? E aqui ela penetrou ainda mais no meio. Nessa situação não pode ocorrer o que ocorreu de A para B, a reflexão total. Ou seja, tem duas condições para que ocorra reflexão total. Condição 1, a luz tem que vir de um material maior que menor. Um índice de refração maior para o índice de refração menor. Ou seja, a velocidade menor para a velocidade, isso. Para ficar chique, é isso aí que tem que falar. A luz deve vir de um material mais refringente para um menos refringente. Só que eu lembro que quando eu escutava essa frase, eu tinha que ficar pensando um monte para entender ela de verdade. Porque a minha ligação com o ângulo era a velocidade. Na minha mente, a velocidade e o ângulo andavam juntos, né? Mas bonita maneira de falar. Ótimo. Primeira condição é essa. A luz tem que aumentar de velocidade. Senão não tem nem chance de acontecer. Basta a luz aumentar de velocidade para ocorrer reflexão total? Não, ó. Ó como ela aumentou de velocidade aqui, não sofreu reflexão total. Mais uma refração aumentando de velocidade, outra. Não era reflexão total ainda. Tem até a refração do caso limite, ó. Não ocorreu reflexão total. Só ocorreu reflexão total quando o ângulo de chegada foi maior que aquele ângulo, chamado justamente de ângulo. Pronto. Essa então é uma pergunta teórica que pode acontecer no vestibular e que pouca gente chega no vestibular lembrando dela. Quais são as condições para a ocorrência de reflexão total? Quais são? Do menor para o maior em velocidade, estamos falando, ou do maior para o menor em termos de índice de refração. Olha que delicado. Condição 1, aceita. O ângulo de chegada tem que ser maior que o ângulo limite. Bum, acabou. Aí tu entendeu a parte teórica da reflexão total. Por que que isso é fundamental e é hoje atual de discutir? Porque é a explicação para a velocidade da internet. Certo? É a explicação para a velocidade da internet. Comentei do indiano maluco lá, né? Certo? Falei ou não falei? Né? O indiano, ao ele estudar esse fenômeno, ele começou a ter algumas ideias e pensou, poxa, posso fazer um fiozinho bem fininho, feito de um núcleo, de um material alfa, a casquinha em volta, como se fosse um fio de nylon, entendeu? Aqui dentro tem uma camadinha e por fora dessa camadinha, se eu fosse olhar aqui de lado, né? Eu poderia ver isso aqui, ó. O material alfa ali no meio, o material beta aqui por fora, certo? Aí ele pensou, caramba, se eu fizer esses materiais transparentes, tu olha que esse fio parece um fio de nylon. Não é um fio de nylon, mas não é. Se eu fizer esse material de forma que o N-alfa seja maior que o N-beta, ou seja, a velocidade alfa menor que a velocidade beta, se eu jogo um raio de luz nesse núcleo transparente, quando esse
raio tentar passar para o meio de maior velocidade, vai querer se afastar da normal. E como esse ângulo de chegada é um ângulo grande, ó, ele certamente será maior que o ângulo, então esse raio de luz vai sofrer sucessivas reflexões totais dentro da fibra, é a fibra óptica. Isso é mais fino que um fio de cabelo, bem mais fino, às vezes 10 vezes mais fino que um fio de cabelo, e tu consegue aprisionar um raiozinho de luz nessa porcaria finíssima. E aí, tu consegue pegar um estojo com milhões dessas fibras e enterrar daqui do Brasil até a Europa e conectar com supercomputadores com essas fibras ópticas. Eles vão poder se comunicar numa velocidade muito gigantesca, certo? E é isso que faz a internet do mundo funcionar hoje. Fibra óptica. Dá para acreditar? Ó, eu só acredito nisso porque uma das matérias, eu lembro lá da engenharia mecânica, o professor trazia um micrômetro e ele pedia para a gente medir os fios de cabelo da galera da sala. E a diferença que existia entre os fios de cabelo permitia reconhecer cada indivíduo da sala. Ou seja, poucos de vocês aqui devem ter a mesma espessura do fio de cabelo. Cai o cabelo, tu pega o micrômetro, tira a medida, oh, fulana, é teu. Que loucura, né, cara? Certo? Agora tu imagina tu cortar isso em 10, ou cortar isso em 1000. Eu estava lendo a Nat Geo, aquela revista, né, National Geographic, estava falando do estudo do cérebro humano. Os caras pegam um pedaço de cérebro de rato, cortam em 10.000 fatias. Cada fatia mais 1000 vezes mais fina que um fio de cabelo. 1000. Bota no microscópio eletrônico. Fotografa em altíssima definição. Faz esse estudo durante meses. Fotografa todas as 10.000 fatias do cérebro do rato. Joga no computador. Bota para processar aquilo meses. Depois desses meses, tu tem um volume de 1 milímetro cúbico. 1 grão de sal. Um pouquinho menos que 1 grão de sal. Do cérebro do rato. Com grande precisão, olhando cada neurônio, cada conexão de dendrito com axônio. Cara, é absurdo. O problema é que isso gera uma quantidade de informação equivalente a 25.000 filmes em HD. Tu imagina o cérebro humano todo. Exigiria metade da capacidade computacional de armazenamento atual da humanidade. Sabe quanto é que o homem pode armazenar hoje de informação? 2,7 bilhões de terabytes. Que absurdo, né, cara? Mas tu viu que legal, cara, os estudos do cérebro humano? Quem puder olhar na internet, dá uma olhada nessa matéria. A ciência, a nova ciência do cérebro, eu acho que é o nome da matéria. Muito legal os estudos novos sobre o cérebro. Doido. Galerinha, pra finalizar, hein? Pra finalizar e fazer um exercício. Como é que é a lei mesmo nesse caso limite? Aplica a lei comigo nesse caso limite. O N de... o N de chegada. Seno de chegada é L, né? É L o caso limite. N de saída. Quanto é que é o ângulo de saída no caso limite? 90. A galera lembra quanto é que é o seno de 90? 1. Muito obrigado. Então o seno do ângulo limite vai ficar NB sobre NA, já que o seno de 90 é 1, ele aparentemente desaparece do cálculo. Tu viu como é simples calcular o seno do ângulo limite? Basta ter o índice de refração do material de saída e o índice de refração do material de chegada. Se der 45 graus, quando tu joga 45 graus, não vai haver reflexão total ainda, vai ficar bem no caso limite. Um pouquinho mais que 45 graus, 45,1, a luz bate e volta na superfície. É um pouco revoltante porque o material é transparente, tu fica te perguntando, maldita luz, por que ela não entra no material transparente? Certo? Mas é que o desvio dela ali teria que ser maior que 90 graus, então ela volta para o meio de origem. Faz sentido, certo? Ô galerinha, o ideal é a gente fazer pelo menos um exemplozinho, não tem a minha, fazer ao menos um exemplozinho só para tu não ficar perdido e depois tu vai ter que fazer o teu esforço, cara. Deixa eu ver, ó a fibra ótica ali que bonitinho. Ah, o amigo, tô devendo pro amigo já há tempo as miragens. É agora que a gente vai falar um pouquinho sobre as miragens, entender por que a galera no deserto fica olhando a água lá no horizonte e por que às vezes os marinheiros enxergam navios fantasmas. As explicações a física dá. Não são os fantasmas, professor? Não são os fantasmas. Agora olha só, vamos fazer só uma ali de ângulo limite. Oh, olha ali que legal. Questão 5, hein? Página 34, questão 5, eu vou fazer de exemplo. Acompanha lá, por favor. É só um exemplo, depois tu vai detonar todas.
Exercício 5. Olha lá, um raio de luz se propaga no meio 1, cujo índice de refração vale raiz de 2. Então tudo bem, meio 1, raiz de 2. Para o outro meio 2, seguindo a trajetória indicada a seguir. Então ele falou, é isso que está acontecendo. O ângulo limite para esse par de meios vale... Ele quer saber qual é o ângulo limite para esse par de meios. Como é que calcula o seno do ângulo limite? N de chegada. Tu viu que perigo? Por isso, na verdade, é o seguinte, ó, seno. O maior valor que existe para seno é 1. Já que é uma divisão, para poder dar 1 ou menos, tem que ser o número menor sobre o número maior, com certeza, sempre vai ter que ser o n menor sobre o n maior. Então, seno do ângulo limite. Se o n1 é raiz de 2, o n2 vai ser maior ou menor? Maior. A velocidade diminuiu, o n aumentou. Concorda comigo? n2 vai ser maior. Então é o n2 embaixo. É o n2 embaixo e o n1 em cima. Uou, já sei o n1. E agora? Tem 60, nós temos Por que 2? Ah tá, é o meio 2, é verdade. Mas quanto que vale o n2? 1 sobre 2. Ele falou? Tem que calcular, eu não queria escutar, só isso. Então, ó, n1, seno de chegada, vamos lá, galerinha? Obrigado. Quanto? 30. O n1 é raiz de 2, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tu precisa do n2 e o seno de 30, 1 sobre 2. O 2 eliminou com o 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Então tu vê, essa questão tem um nível médio já. Não foi direto uma fórmula. Uf, eu tive que usar uma fórmula primeiro, calcular um valor que faltava e depois finalizar. E eu pergunto, qual é o seno cujo ângulo é raiz de 2 sobre 2? 45. Ué, mas tem alguma coisa errada? O raio está chegando com 45 graus, não está acontecendo o caso limite? É o de saída. É porque não tem como. Não tem como dar o limite. Não tem como acontecer no limite, então a resposta tem que ser 0. É isso? Cabe a Eu quero entender, porque não deu 45. Eu estou satisfeito, mas quando eu falei do ângulo limite, tinha que acontecer isso, ó. O raio tinha que ficar preso entre a superfície A e B, chegou com 45, não aconteceu. É porque Mas o quê? Vamos lá, quase. É mais ou menos aquilo que tu falou, né? 90. Galera, tem reflexão total daqui pra cá? Nunca! Nunca vai ter reflexão total daqui pra cá. Ou seja, esse ângulo limite vale do 2 para o 1. É por isso que não aconteceu. É porque para acontecer a situação no limite, tinha que ser daqui pra cá, ó. Aí sim, se tu pegar esses dois meios, trazer um raio com 45 graus, com certeza na hora de ele refratar, ele vai ficar bem no caso limite. Então essa questão foi importante para deixar claro isso. Eu já vi pegadinha de vestibular, o cara assim, ó, determine, discursiva, né? Determine o ângulo limite. Quando a luz passa de 1 para 2 e a resposta era, não existe ângulo limite porque não pode ocorrer reflexão total. Tá entendendo? Aqui ele foi gente boa, né? Ele perguntou qual era o ângulo limite entre os dois meios. Ele não falou que era do 1 para o 2, né? Porque se fosse do 1 para o 2, não existe ângulo limite. Esse ângulo limite calculado só vale do 2 para o 1. Ficou claro por quê? Porque para ocorrer reflexão total, a luz tem que se afastar da normal. E a luz, nesse caso, se jamais teria ocorrido reflexão.
reflexão total? Com ângulo nenhum. Este ângulo vale do meio 2 para o meio 1. Então cuidado, essa questão não trabalhou isso. Eu é que resolvi discutir isso na questão. Qual era então a resposta? Era C, tá? A resposta. O 0 era piada minha, tá? Porque se fosse 0, né, o Caio nem poderia atravessar. Se fosse o meio 2 para o meio 1, o ângulo de baixo jamais poderia chegar a esse T5 porque a reflexão total ocorreria. Então, ó, essa seria a situação de maior ângulo que o raio refrataria. Para ângulos menores, ele ia se afastar da normal, mas não ia refletir. Para ângulos maiores, inclusive T5, vai dissolver a reflexão total. Beleza? Importante ter comentado isso. Importante. Show de bola. Acho que, já que está rendendo, eu posso falar um pouquinho da miragem, né? Para ver se a gente entende por que o asfalto às vezes parece estar molhado. Né? Tu já viu isso? Tu olha para o asfalto num dia quente, parece que ele está molhado, aí tu chega lá, tá seco aquela porcaria. Vamos entender.